Graça e paz, povo de Deus, louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, para sempre, amém. Que possamos reconhecer essa oportunidade divina, rica e sagrada, só de estarmos aqui já é motivo de nos alegrar, de estarmos aqui vivos em mais um despertar, em mais um amanhecer, em mais um domingo, mais uma semana que está começando, né? Lembrando que domingo é o primeiro dia da semana, lembrando que foi num domingo que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo deixou o túmulo vazio, deixou a tumba vazia, porque hoje Ele vive e reina para sempre. Temos um advogado fiel, do qual está à direita do Pai, que intercede por mim e por você. Não tem causa que Ele não resolva, tem causa que às vezes você ainda não passou e não lançou aos pés de Jesus. Essa causa não tem como Ele resolver, porque se você não liberar essa causa para o verdadeiro advogado fiel que está na presença do juiz, não tem como Ele mover e não tem como liberar ali o fluir, né? Não tem como vir um escape em situações que às vezes a gente fica preso, em situações que a gente às vezes fica sem saber o que fazer, mas nós não entregamos a quem sabe o que fazer. Existe um versículo na Bíblia que o apóstolo Paulo fala à igreja de Coríntios, que esse versículo o Senhor cravou de tal forma no meu interior, no meu espírito, que hoje eu sempre recito ele. 1 Coríntios 10:13. Não haverá tentação, provação sobre vós, a não ser da parte humana. Deus é fiel, junto com a prova Ele manda o escape, junto com qualquer tipo de situação o Senhor sempre vai mandar uma solução, aleluia, porque não haverá provação ou tentação do qual não suporte. Lembra a avó, lembra a mãe, lembra os mais antigos falando que o Senhor não dá um fardo maior do qual a gente não possa suportar. É bíblico, é verdade, porém temos que estar andando no caminho com o Senhor em obediência, aleluia, em santificação, em consagração, em comunhão e buscando um relacionamento cada vez mais íntimo e profundo. Um relacionamento eu vou deixar ele ali fortalecido, eu vou deixar um relacionamento ali alimentado, quanto mais eu procuro me aproximar de quem eu estou me relacionando. E somos a noiva de Cristo, e o relacionamento da noiva com Cristo, que é o noivo, tem que estar sempre ali, aleluia, sempre buscando mais. Eu não posso sentir satisfeito do jeito que está, eu tenho que sempre buscar mais. Busque o Senhor sem cessar, orar sem cessar. Busque pela face do Senhor todos os dias, aleluia. Que seja um domingo abençoado e conduzido pelo Espírito Santo de Deus, que seja Ele o teu guia, o teu direcionador, pois Ele é o nosso consolador, nosso guia direcionador, pois Ele é o nosso consolador. Jesus, antes de subir, aleluia, falou para os discípulos o seguinte: eis que vou, mas enviarei o Consolador, não vos deixarei órfão, aleluia. O Espírito da verdade, o Espírito Santo, virá sobre vocês, o amigo, o conselheiro, o consolador, que os fará lembrar de todas as coisas, aleluia. É o Espírito Santo que ministra em nossa vida. Hoje, aqui na nossa comunhão terrena, é o Espírito Santo que brada no nosso meio, aleluia. Oramos a Deus através de Jesus e através do Espírito Santo, em nome de Jesus, através do Espírito Santo. É o Espírito Santo que leva a nossa mensagem, o Espírito Santo, aleluia. O próprio apóstolo Paulo vai falar em Romanos 8 que a gente não sabe orar como convém, mas o Espírito Santo, aleluia, nos ensina, aleluia, intercede por nós com gemidos inexprimíveis, com coisas que às vezes não conseguimos ali explicar, aleluia. Às vezes você chora, às vezes você cala, mas por dentro você está queimando, aleluia. Às vezes você estremece, aleluia. Às vezes você chora, você louva, você de uma forma aí do qual Deus, através dessa entrega, está levando a tua adoração ao céu, através do Espírito Santo. O Espírito Santo intercede por nós, amém? Então que seja um domingo hoje da nossa dependência no Espírito Santo, que sejamos guiados pelo Espírito Santo de Deus, que é o que o Senhor nos deixou aqui. Deus Pai no trono, Cristo Jesus à direita, e na terra o Espírito Santo. É o Espírito Santo que os fará lembrar de todas as coisas. É o Espírito Santo que vem e nos constrange. É o Espírito Santo, aleluia, que vai dizer para você faz. É o Espírito Santo que vai dizer não faz. É o Espírito Santo que vai falar sai disso. É o Espírito Santo que vai falar não faça isso. É o Espírito Santo que vai falar por que está assim. Aleluia, temos que estar cada vez mais de perto com o Senhor.
E o Espírito Santo tem que nos constranger todos os dias, porque todos os dias é dia de nós aprumarmos aonde tem prumo. Cristo Jesus, nosso modelo perfeito a seguirmos. Sedes meus imitadores, sedes perfeito porque eu sou. Então que possamos aperfeiçoar no que é perfeito, que possamos seguir a Cristo Jesus, porque Ele é o único caminho que nos leva ao Pai. Ele é o único acesso que nos leva a Deus, Cristo Jesus. Aleluia. Apóstolo Paulo vai dizer que só há um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Aleluia. Só é justificado pela fé através de Cristo Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, vamos partilhar a mensagem. O Senhor está queimando no meu coração desde ontem, tem ministrado na minha vida. Eu acordei com essa mensagem também hoje de novo. Amém. Louvado seja Deus. Antes de eu ler o versículo, encontra na carta de apóstolo Paulo à igreja da Galáxia, aos Gálatas, eu quero ler o tema, antes de ler o versículo, o capítulo, aleluia. Domingão abençoado, cheio da graça de Deus, da glória, em tudo dai graças. Mas quando o Senhor fala em tudo dai graças, não é só no momento que você acha que está bom, é quando vem momentos que você acha que não vai dar, que está apertando, e você fala, meu Deus, é dar em graça em tudo, é eu glorificar a Deus em tudo. Em tudo, até quando para mim parece ser ruim ou parece ter dado não certo, é eu continuar dando graças a Deus, porque na verdade aqui para nós, né, tem coisas que vai parecer ser ruim, tem coisas que vai parecer que não foi do jeito que a gente esperávamos, tem coisa que vai parecer que tipo assim, tá dando tudo errado, mas para Deus é uma extensão só, para Deus é uma extensão só, não tem parte ruim, tem momentos de provação, momentos de que as águas vão agitar mais, mas se você estiver com o dono das águas e com o dono de tudo no seu barco, ele vai te conduzir a chegar do outro lado. Então para Deus não tem isso, é nós que às vezes vemos muitas dificuldades, mas com Jesus no barco tudo é passável, aleluia. Carta de apóstolo Paulo, Gálatas 5, eu quero ler do 16 até o 25, em nome de Jesus. Eu quero ler o tema antes, aleluia. O fruto do Espírito em nossa vida exercido faz com que as obras da carne não tenham domínio e nem controle sobre nós. Temos o Espírito Santo, amém, glória a Deus, o crente tem o Espírito Santo. Mas o fruto do Espírito Santo, para ser exercido, a gente tem que estar sempre em exercício. Aleluia. Para alguns resultados vir quando você começa um exercício, uma academia, você tem que estar sempre se movimentando na academia, na bicicleta, na corrida, seja o que for, mas para obter um resultado tem que estar se mexendo. Aleluia. E o fruto do Espírito Santo, para ele ser nítido e visto, temos que estar nos exercendo em exercício na obra do Senhor. Senão só vamos ter o Espírito Santo, mas não tem o fruto. Qual que é o fruto do Espírito Santo? Mansidão, amor, paz, longanimidade, domínio próprio, temperança. Isso é a qualidade de uma vida, as qualidades de uma vida que se diz estar em Cristo Jesus. O mínimo, o fruto do Espírito Santo. Aleluia. Então, o Senhor me deu um tema antes de eu ler esse capítulo com vocês. Ministrou no meu coração muito forte desde ontem sobre obras e sobre fruto. Obras são da carne, frutos são do Espírito. Então, para o fruto do Espírito Santo, aleluia, em nossas vidas ser nítido, tem que estar sendo da nossa parte um exercício. Qual que é o exercício do crente? Comunhão, relação, oração, aleluia, busca, palavra, medita nesse livro de noite, testifica as escrituras, pois elas falam de mim. É o tempo todo. A gente está fazendo o que está nos nossos afazeres às vezes, mas com o coração queimando em Cristo Jesus. Se Deus vê que seu coração queima por vidas, por ações no reino de Deus, Ele vai te usar onde Ele te colocar. Aleluia! O fruto do Espírito em nossa vida exercido faz com que as obras da carne não tenham domínio nem controle sobre nós. A carne é fraca. Isso é um jargão que pessoas deixam se levar por isso para continuar no pecado. Sim, a carne é fraca, mas o Espírito, aleluia, está sempre pronto. Se você alimentar a tua comunhão espiritual com Deus, a carne não tem poder na tua vida. Agora você ficar falando que a carne é fraca, isso é nítido, que você está usando da liberdade para a libertinagem. Você está usando do apoio do nome do Senhor até da igreja para continuar pecando. E está enganando a si próprio. Oh, aleluia. Não deixa se levar por isso. Em nome de Jesus,
Busque a comunhão com o Senhor. Busque alimentar cada vez mais o teu espírito. Aleluia. Então você, exercendo uma caminhada com Jesus, o fruto do Espírito Santo é exercido na tua vida, é mostrado. Uma árvore, para ela começar a dar fruto, aleluia, ela tem que chegar num ponto do qual os frutos vão ser visíveis, né? Até o processo de semear, aleluia, a semente caiu para baixo da terra, não sabemos como trabalha, mas de repente começa a brotar, começa, até dar fruto. Esse é o processo, aleluia, na vida de um cristão. Não estamos longe disso. Tanto é que o Senhor usa muito o campo, usa muitas plantações, usa muito a parte de sementes, os níveis da semeação, aleluia. Então que possamos alimentar mais o nosso espírito, para as obras da carne não ter poder na nossa vida, não ter controle, para você não ficar falando, a carne é fraca de novo. O Senhor conhece quando é pecado consciente, quando é pecado inconsciente. O Senhor conhece quando pecamos deliberadamente. Hebreus 10, 26, depois você abre lá e vê, aleluia. Por isso que temos que alimentar mais o nosso espírito, porque ele está sempre pronto. Amém? Agora eu quero ler com os irmãos, Gálatas 5, versículo 16 e diante. Digo, porém, apóstolo Paulo, na igreja de Galáxia, digo, porém, andai no espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. O apóstolo Paulo está falando, andam no Espírito. Se vocês andarem no Espírito, lembrando que lá em Gálatas, primeiro, o apóstolo Paulo chega novamente na igreja de Galátas e ele se impressiona. Ó Galáxia, quero ler com os irmãos, admira, capítulo 1, versículo 6, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. O apóstolo Paulo chegou de novo na Galáxia, na igreja de Gálatas, e se admirou, aleluia, daquele povo ter sido corrompido tão rápido por um outro evangelho, que não era o de Jesus. Admira-me, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Então ali estava sendo apóstolo Paulo estava pregando uma exortação à igreja de Galátas e se admirando do quanto ele estava ali, no momento que ele passou, estavam todo mundo na bênção, glória a Deus, e ele foi para outra missão. Depois, quando ele voltou em Galáxia, ele se impressionou, ficou assustado, porque, meu Deus, outrora você estava dando glória, você estava aqui firme e forte na bênção, na unção, um orando pelo outro, um consolando o outro, e agora vocês foram ludibriados